eu tenho a honra de conversar agora. Eu vou dar bom dia para a Jamile. Ladies first aqui, Edição. Põe Jamile na tela para conversar comigo, por gentileza. Jamile, querida, bom dia. Uma honra poder conversar contigo. Mais uma sexta-feira chegou. Jamile, você está bem? Melhor agora falando com você, meu amigo, que com toda essa audiência da Auriverde, bom dia. Queria aqui, particularmente, né, pessoalmente quase, mandar um beijo lá dos meninos da Timeline. Olha só, o Max Lacombe e o Alan falaram que perguntavam para mim o tempo inteiro: o Pitoli vai deixar você aparecer aqui? O Pitoli vai deixar você aparecer? Será que ele não vai ficar com raiva da gente? Eu falei: olha só, se tem uma pessoa que ama o nosso Brasil e que gosta muito que a verdade seja espalhada pelo mundo inteiro, é o nosso amigo Pitoli. Então, aqui estou falando para você o que eles disseram, e muito bom estar de volta, né? Depois de algumas semanas viajando. Tinha algo muito importante para falar com a nossa audiência hoje, com relação à China entrando aqui e permanecendo cada vez mais na Grã-Bretanha, mas algo muito grave chegou à minha atenção ontem, Pitoli. Eu acho que é muito importante que a gente passe essa informação para os nossos patriotas, nossos irmãos que aí no Brasil estão. Primeiro, Jamile, o carinho que eu tenho pelo Lacombe, pelo Alan e pelo Max transcende. É carinho mesmo, é amor, é admiração, é olhar para cima, pô, olhar para o Lacombe, Alan e Max. Eu tenho enorme carinho. Carinho, carinho, carinho. Viu? Então, se acertou em dizer que eu estava aqui e era torcendo por vocês lá. Pode ter certeza disso. Eles Jamile, sabem disso, ele eles sabe. sabem. Somos amigos de trincheira, como É, você fala, meu amigo. exato, exato. Jamile, vamos colocar nosso convidado na tela. Doutor Eduardo Bastos Moreira Lima é advogado, é o nosso convidado a partir de agora. Doutor, bom dia, seja bem-vindo ao Auriverde Brasil. Uma honra poder vê-lo e ouvi-lo por aqui, doutor. Opa, o que aconteceu aí, edição? Ah, ele saiu da sala? Doutor, se o senhor quiser abrir o áudio e vídeo para a gente poder vê-lo e ouvi-lo? Acho que o telefone deve ter tocado, né, Edson? Provavelmente, né? Doutor Eduardo Bastos Moreira Lima, advogado, traz um assunto que a Jamile ontem, Pitoli, a gente precisa tratar desse tema na Auriverde, né? E eu até escrevi para a Jamile, confusão, né? E a gente está aqui para isso, para alertar, abrir os olhos e ouvir aqueles, né, que estão defendendo hoje as nossas liberdades. Doutor Eduardo, ok agora? Está voltando, está arrumando ali a câmera para a gente poder vê-lo e ouvi-lo por aqui. O assunto, repito, interfere no Seríssimo, nosso dia a dia. Pois não, Jamile? seríssimo, eu acho que ele... Nós Conseguimos, estamos te doutor? ouvindo. Estão conseguindo? Opa, doutor, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Pitoli. Bom dia, Jamile. Bom dia quem nos ouve. Peço desculpa já pela minha entrada intempestiva, e a Jamile me conhece há algum tempo, né? As coisas às vezes acontecem comigo assim, eu e as mídias, nós temos um problema. Elas não gostam de mim, eu tento gostar delas, e acontece isso. Doutor, gostaria que o senhor relatasse o que o senhor está enfrentando, o que o senhor está tentando trazer para o público. Qual é a briga? Qual é a discussão do momento, doutor? Bom dia. Eu sou advogado há muito tempo, né? E nos últimos, vamos colocar assim, nos últimos 5 anos, tenho me dedicado ao atendimento às vítimas dos efeitos adversos das vacinas, né? Coloco aqui que não sou contra vacinação, porém eu sou a favor da liberdade. E isso tem para mim uma diferença muito grande, né? Uma vez que há pessoas que não podem ser vacinadas, ou seja, pessoas que às vezes têm laudos de contraindicação vacinal, portanto, pessoas que têm acesso a recursos para custear médicos e exames. Por outro lado, tem pessoas que não têm acesso a esses recursos e, infelizmente, só saberão que enfrentarão um efeito adverso após serem inoculados. E aí, o Estado, seja ele município, lato sensu falando, o Estado, o município, a União, não dão a essas pessoas qualquer tipo de assistência. E eu falo aqui agora, como um dos advogados, não sei se é bom ou se é ruim, né, que conseguiu comprovar o primeiro caso de óbito no Brasil por vacina. E a partir daí, muitas pessoas, né, muitos familiares, vêm, né, nos procurando para tentar, de alguma maneira, auxiliá-los. E, ultimamente, falo aqui do estado de Santa Catarina, talvez hoje o estado no qual há uma pressão maior para o aumento da cobertura vacinal, né? É um estado que
talvez por questões culturais ou por questionamento das pessoas, as pessoas estão se questionando se vale ou não a pena e quais são os riscos. Há uma posição mais efetiva tanto do Conselho Tutelar quanto do Ministério Público em relação a isso. Isso tem gerado ações de obrigação de fazer, ou seja, o Ministério Público entrando com ações contra as famílias, cujas multas vão de 3 a 20 salários mínimos por cada membro familiar, a possibilidade da perda da guarda, o uso de força policial para vacinação compulsória e, ao final do processo, a vacinação. Esse é o ponto de tangência hoje. E ontem, conversando com a Jamile, sempre muito educada comigo, muito cortês, eu falei, Jamile, eu preciso que você ajude a divulgar uma informação. Porque, como nós atendemos muitas pessoas, né, obviamente que a gente tem sucesso e tem insucesso também. Isso é o natural do processo. Mas ontem um processo me chamou muito a atenção e vou tentar ser bem breve. Muitas dessas pessoas que eu falei que às vezes não têm uma condição financeira, né, ou então juntam o dinheiro que não tem para contratar um profissional, conseguiu laudos médicos de contraindicação. E foram aconselhadas, né, não por mim, mas por outros profissionais, a encaminhar esses laudos ao Conselho Tutelar, acha que seria prova suficiente para não ser vacinado. Pois é, o Conselho Tutelar remeteu esses laudos ao Ministério Público Estadual, que, antes de entrar com ação judicial, levantou os perfis dos profissionais médicos para saber o que esses médicos falavam na internet. E nessas ações judiciais, além dos pedidos, tenta-se deslegitimar a conduta do profissional com base naquilo que o Ministério Público entende como uma conduta negacionista, dizendo mais ou menos o seguinte: bom, a família conseguiu um laudo, só que esse laudo é imprestável porque o médico XYZ, no seu Instagram, no seu Facebook, qualquer outra mídia, né, disse isso sobre a vacina. Portanto, o laudo está contaminado. Então, esse é um fato novo. Novo por quê? Porque até então, em todas as ações que a gente havia assumido, né, digo até setembro de 2025, isso não tinha acontecido e isso começou a acontecer. Vou fazer uma comparação um pouco perigosa, né? Estaríamos diante de novo tagliaferro agora, só que da parte de vista da saúde, ou seja, os médicos estão sendo investigados para saber qual é a posição de cada um, e isso vai influenciar na autonomia, na liberdade médica. E aí foi o meu contato com a Jamile, muito gentilmente, eu agradeço a Jamile e a você por esse espaço aberto, né? Porque você da divulgação, da amplitude, e a ideia aqui é fazer com que as pessoas entendam, e não só as pessoas, mas principalmente o Conselho de Classe, o CFM, o CRM, que entendam o que está acontecendo, sob pena de daqui a pouco o médico não ter liberdade alguma para com o seu cliente, né, ter algum consentimento. Então, assim, é muito mais sério do que uma simples censura, uma simples investigação, ou vou colocar como está no papel, técnica de levantamento de informações, que esse é o nome técnico que eles deram para fazer esse tipo de averiguação preliminar. Doutor, eu quero agradecê-lo inicialmente por todo o cuidado, o zelo que o senhor teve nessa apresentação, e eu notei que o senhor cuidou disso, porque nós estamos sob censura também. É um assunto, criou-se um mecanismo de censura via algoritmo para que esse tema não seja discutido nas plataformas. É importante ressaltar. Para o senhor ter uma ideia, Jamile, não sei se já te contei isso, mas, doutor, para o senhor ter uma ideia, dias atrás nós recebemos a informação através dos Estados Unidos que as plataformas, em tempo de pandemia, decidiram censurar, decidiram perseguir aqueles que discutiam questões relacionadas a tratamento precoce, aquelas coisas todas, inclusive sobre o inoculante. Naquele momento, eu trouxe a informação que veio dos Estados Unidos para cá, entretanto, as plataformas no Brasil ainda não adotaram o protocolo de acabar, de uma vez por todas, com essa censura. E acredite, doutor, Jamile, daquele dia para cá, estamos vivendo um calvário na Auriverde, que tem a liderança da audiência nas manhãs do Brasil, um calvário por conta do que nós tratamos assuntos relacionados a esse tema. Ou seja, as plataformas que nos Estados Unidos estão dizendo que vão acabar com a censura diante desse assunto, aqui no Brasil ainda não, isso não se aplica.
Então, de cara, doutor, eu quero lhe agradecer pelo cuidado, porque a gente tem que ter tato para tratar de um assunto, porque não temos liberdade no Brasil. Não existe liberdade no Brasil para discussão desse tema. Aí, diante do que o senhor nos trouxe, primeiro, então, quero registrar meu agradecimento, doutor. A minha fala vai do seguinte sentido: a gente, desde o primeiro momento, quando se envolve em especial criança, né, e o Ministério Público criando essa obrigação, perseguindo pais, a gente viu de fato que a liberdade não existe. Por que a liberdade? E o senhor coloca muito bem esse ponto. É a liberdade da escolha. Eu tenho a opção de aplicar ou não, mas eu decido sobre o futuro do meu filho. Eu decido sobre o que o meu filho vai receber ou não com relação a esses inoculantes. E não somos contra campanhas daquilo que realmente merece o nosso respeito a partir de estudos realizados ao longo de décadas para aprovação da vacina A ou da vacina B. Nós estamos diante de um experimento e diante desse experimento eu posso e devo, né, deveria ter a liberdade de escolher. E é essa liberdade que perdemos, não é, doutor? Eu acho que essa foi o somatório de várias liberdades, né? E o povo brasileiro ainda, infelizmente, não acordou sobre isso, né? Porque quando você não permite que você... vamos voltar só um pouquinho. E você bem colocou a questão do algoritmo, né? Eu sei muito bem que é ser censurado pela internet, porque eu já estou na minha 4ª ou 5ª conta de Instagram. Então, cada vez que eu falo alguma coisa, eu perco, mas eu recomeço de novo, né? Então, a gente não pode se acostumar com isso. E os brasileiros estão se acostumando aos poucos a perder a liberdade. Isso é um problema, né? Porque liberdade perdida não se retoma no amor, nem na oração. Desculpe falar, né? A liberdade só se restabelece de outras formas. E a história nos mostra isso. Eu não sei se hoje a população brasileira, historicamente, tem essa força coativa de responder, retornar à liberdade. Esse ponto eu achei importante. E não faço aqui um confronto com pessoas, né? Até o debate aqui é um pouco mais amplo, né? Não é sair brigando com os outros, mas é entender o que nós estamos passando. E essa questão da vacina é muito clara, do inoculante é muito claro, e ficou muito forte com a questão da imposição do passaporte vacinal. Então começa daí, né? Começa a tolir as liberdades a partir daí, tolir a liberdade da época do então presidente da República, onde municípios e estados podiam determinar o que deveria ser feito, limitar o funcionamento de escolas, e hoje nós estamos vivendo este reflexo. Então o pai e a mãe que eventualmente têm uma possibilidade de contrapor essa informação, ele já é amedrontado na escola que exige a apresentação da carteira vacinal, ele é amedrontado no posto de saúde, e aquelas pessoas que são beneficiárias de programas do governo, Bolsa Família, elas estão sim, através da nova legislação, com o risco de perder caso não se submetam a isso. Então nós temos um sistema hoje que é um sistema maquiavélico, né? Onde a pessoa mais humilde, mais pobre, com menos conhecimento, ela vai ceder. E depois, ela não vai ter do Estado, eu digo porque eu atendo, infelizmente, né? Tem ações que o advogado gosta de fazer. Essas eu não faço gostando não, porque é muito triste. Eu tenho que dizer para uma mãe que o Estado não pagou para ela um exame o resultado daquela doença, né, é da vacina, ou do inoculante, perdão. E essas brigas demoram 3, 4 anos. Então está num cenário hoje que se as pessoas não entenderem o que está acontecendo, e eu temo por isso, talvez o Brasil, que é o país do futuro, o futuro já está decidido no passado. E nós não tenhamos força suficiente populacional para levar esse tema mais à frente. Eu me lembro, Vitória e Jamile, finalizando, que quando uma amiga me procurou, e é o caso do Bruno Graff, Eduardo, atende a dona Arlene, eu falei, não quero me meter nisso, não quero. Era uma situação bem complexa, né? Mas eu falei, mas eu tenho filhos. Então, se eu não fizer isso pela uma mãe que perdeu um filho, quem sabe no futuro possa ser eu. E assim o fiz, né? E não me arrependo em nenhum momento de tê-lo feito, né? E aí a gente consegue perceber a dinâmica do que está por trás disso, como o sistema funciona para impor, como as grandes farmacêuticas recebem auxílios, vamos colocar assim, né, de entidades, como esses mesmos valores circulam nos influenciadores e repercute na mídia, como o poder público está instrumentalizado para manter um discurso único, e o pior de tudo, eu estava aqui falando com a Jamile mais cedo, eu estava fazendo agora um pedido de informações para o perito que está mais de 8 meses aguardando para despachar qual vai ser o parecer dele com relação a uma situação vacinal. Ora, se fosse eu advogado a perder o prazo, a minha ação já tinha ido para o espaço. Agora, um perito não tem tempo para responder. E a mãe que está esperando uma posição para saber se houve ou não houve um óbito? E quantas informações dessas existem? E eu vou contar uma informação que não é minha, tá? Dados oficiais, que não está em lugar nenhum.
porque está escondido. E nós obtivemos isso através de várias ações judiciais. Sabe quantas pessoas foram vítimas de efeitos adversos no Brasil só de um inoculante da Covid? Vocês têm noção? Não. Eu vou falar. Eu sei porque o senhor me falou. 290 mil. 290 mil. Sabe quantos óbitos? Mais de 5 mil. Eu vou repetir. 290 mil pessoas sofreram efeitos adversos e mais de 5 mil óbitos. Isso se nós considerarmos que os dados são subnotificados. São dados oficiais, não é dado do Eduardo, não. É dado do sistema Vigimed, da Anvisa. São dados mascarados. As pessoas não sabem disso. Aí, quando você levanta essa informação em um debate judicial ou com o Ministério Público, as pessoas olham atravessadas. Mas o cara é maluco, está inventando número. Não estou inventando, não. É que os dados não chegam a quem deveria chegar. Vamos trazer só um reflexo aqui. Está todo mundo agora preocupado com a questão do metanol. Eu também estou. Foram 23 óbitos, né? Cada vida importa. Eu estou falando de 5 mil. Por que não se tem a mesma preocupação? E não é sua, não, Pitório. É da imprensa em geral a divulgar isso. Porque não há interesse. Esses são dados e são fatos que eu posso trazer aqui, porque eu tenho a informação, eu tenho o dado. Caso contrário, eu não seria maluco de qualquer lugar levantar a lebre disso. Mas eu tenho o dado. Doutor, dado oficial do governo federal. Triste, mas real. Jamile, posso fazer mais uma pergunta? Fica à vontade, eu estou aqui só horrorizada. O ano é 2025 e nós estamos com médicos que tiveram coragem de apoiar o nosso povo, sendo perseguidos. Então, por favor, Pittoli, fale, porque eu estou aqui achando que eu estou voltando na pré-história. É de estarrecer mesmo. Doutor, como o senhor consegue, através das ações judiciais, comprovar que aquele óbito pode ser resultado do inoculante? Qual é o caminho para isso? Por quê? A gente vai relativizando, né, doutor? Por exemplo, eu tenho um amigo, tinha um amigo, 49 anos, gozava de plena saúde. Aliás, era o mais viril de todos aqueles que compunham a nossa turma, jogador de bola, corredor, uma pessoa de uma saúde assim, incontestável. Um dia jogando bola, agora, meses atrás, jogando bola na beira do campo, acabou, infartou e morreu. Ele tinha um acompanhamento, enfim, a gente tinha certeza que ele ia, a gente brinca até, doutor, a brincadeira não é boa, mas o senhor vai entender, ele ia segurar a alça de todos nós, porque o cara tinha uma saúde impecável, e faleceu aos 49. E a gente vai relativizando, né? A gente vai, não, mas é um problema de coração, uma AVC, não sei o quê. A gente está relativizando. Como é que o senhor consegue comprovar e chegar ao êxito nesses processos, doutor? Vou lhe pedir uma gentileza. Não me chame nem de doutor nem de senhor. Pode chamar de Eduardo, fica bem melhor assim, tá? Não sou afeto a muita... Desculpa. Essas pessoas gostam de ter um título. Eduardo, tá bom demais. Fique muito à vontade, tá? Obrigado, Eduardo. Não sinta isso como uma reprimenda, não. É para você não ficar... Pode me chamar de Eduardo. Então eu vou tentar te explicar a dificuldade que é. Tá? Primeiro porque grande parte das pessoas não tem um histórico médico, né? É difícil no Brasil você ter isso. Esse é um ponto, né? Porque para você comprovar, ou seja, estabelecer um nexo de causalidade, se nós estivéssemos, mais uma vez, em um país onde os direitos fossem respeitados, a obrigação de comprovar a inexistência do nexo, ou seja, a relação causa e efeito, era de quem fabricou o produto. É o direito do consumidor, o que era básico. Eu, com 25 anos de advocacia, cada hora eu penso que eu não sei mais nada, porque aquilo que eu sabia já não sei mais, né? Porque não existe mais. Isso foi um outro... Assim como a liberdade foi implodida, o direito por si foi também, né? O direito e os direitos das pessoas. Então, comprovar a causalidade, você tem que ter essa relação. Como eu era, o que aconteceu, né? O que foi o meio e como eu fiquei. É difícil por quê? Porque grande parte dos atuais médicos hoje não querem comprar essa briga. E aí, por isso, a tristeza de ver médicos sendo censurados e perseguidos porque estão emitindo laudos. Então, para mim, é um recado claro. Não adiante esse ponto, porque lá na frente você pode responder, inclusive, no seu conselho de classe. E vou fazer um alerta, tá? Tem vários médicos que eu conheço que já estão respondendo processo ético-disciplinar nos seus respectivos conselhos de classe por estar usando as mídias sociais para dizer o seguinte, olha, tem um estudo técnico, cientista, aliás, australiano, italiano, que aponta isso. Como é que você constitui um nexo de causalidade? Primeiro, obviamente, você tem que ter o fato em si.
Segundo, o Brasil, infelizmente, não sei porquê, eu até sei, mas vamos dizer que eu não saiba porquê, não faz pesquisas nesse tipo de assunto. Então, os temas vêm sempre da onde? Da Coreia, da Austrália, dos Estados Unidos, que, aliás, né, foram, à época, estudos que subsidiaram a aprovação do inoculante e hoje não servem para dizer que não serve. Olha que loucura. A Anvisa diz isso. Então, a Anvisa, quando você quer provar um óbito, nós primeiro vamos para tentar, para quem nos ouve, né? Olha que estranho que está agora. Antigamente era um pouco mais fácil. Agora, no final, é sempre o seguinte: não há temporalidade e não há relação científica. O que eu quero colocar com isso? Não há temporalidade. Então, para você hoje ter algum efeito adverso segundo a Anvisa, você tem que ter algum efeito no 30º dia. Tomei hoje, 30 dias, acabei, morri, tem a relação temporal. Depois disso, não tem mais. Olha que loucura, né? Então, isso é o comportamento da Anvisa. E outra, quando tem a temporalidade, a Anvisa diz, não tem estudo clínico. Mas não tem estudo clínico da onde? Eu estou te colocando porque são as dificuldades preliminares de você pensar se vai ou não entrar com ação. Porque você tem que construir primeiro essa estratégia para, uma vez entrar com a ação judicial, fazer todo esse debate que eu lhe trouxe aqui, né? A quem nos ouve também. Saber o que perguntar, o que questionar, aonde está o documento, e aí construindo, dependendo do tipo da pessoa. Como assim tipo da pessoa? Homem, mulher, tipo de inoculante, se tinha alguma informação pregressa, ou seja, essa investigação é necessária, obviamente, junto com o profissional médico, e aí você vai buscando as inconsistências. Eu vou trazer um dado para vocês aqui, dado oficial. Sabe quantas pessoas tiveram síndrome de Guillain-Barré comprovada pela Anvisa? Dados, números. 218, ao ponto de ter uma nota técnica da Anvisa sobre isso. Ou seja, 218 pessoas no Brasil, desenvolveram síndrome de Guillain-Barré pós-vacinação. Eu pergunto para a Jamile e para você, alguém já passou essa informação para vocês? Não. E eu ia entrar nesse ponto, Eduardo, porque você menciona... Bom, então eu já estou chamando de você, de Eduardo, já estou em casa, né? Mas vamos lá. 290 mil sofreram consequências, 5 mil óbitos, ou seja, nós temos 285 mil pessoas que estão convivendo com as consequências. Dentre elas, síndrome de Guillain-Barré, tem outros, por exemplo, eu conheço... Amputação de membros, Pitoli. Jamile, eu tenho uma amiga problema cardíaco. Eu tenho uma amiga que está na fila de transplante de rim. Ela nunca teve problema renal. Está na fila de transplante de rim. Ou seja, temos 285 mil brasileiros vivendo as consequências disso, doutor. Como é que eu vou te falar, Pitoli? Eu acho que os números são muito maiores, porque Sim. Esses são os números da notificação. A gente tem que fazer esse corte, tá? Porque foram pessoas que entenderam que tinham que notificar, fora as pessoas que não associam. Então, o número pode ser muito maior. Eu vou dar um exemplo a vocês. Nós, em 2023, eu defendo uma entidade chamada Bravac, Associação Brasileira de Vítimas de Vacinas, tá? De maneira voluntária e gratuita. Nós entramos com uma ação no Acre para criar o Programa Nacional de Apoio às Vítimas. Ninguém aqui é contra, é para criar um Programa Nacional de Apoio às Vítimas de Vacina. Se eu sou obrigado, eu tenho que ter o mesmo poder que me obrigou, ele tem que me assistir, correto? É uma via de mão dupla, para não deixar que as pessoas fiquem como estão, ao relento. A ação tramita e sexta-feira, o Ministério Público Federal de lá foi contra a ação, dizendo que, olha só que loucura, que tudo que está na ação, a União já faz. Aí eu pergunto, faz? As pessoas sabem o que é efeito adverso? As pessoas sabem aonde se socorrer? As pessoas não sabem desses números. E aí, quando o número é subnotificado, você tem um problema muito grave, que é a formulação de política pública desse número. E aí vai chegar onde eu quero. Se nós tivéssemos dados estatísticos, e aí respondendo também a sua pergunta, efetivos e confiáveis, nós teríamos como fazer um crivo histórico. Por exemplo, 2020, vou pegar um exemplo claro. Quantas pessoas tiveram AVC nas últimas décadas, contando de 2020 para trás? Gênero, idade, sexo, vamos colocar assim, não posso falar assim, não sei se posso falar de cor, né? Branco, pardo. Quantas pessoas estão tendo efeitos adversos dos mesmos em 2025? O que aconteceu entre um fato e outro? Será que foi a vacina? Você começa a pesquisar a partir daí.
E a partir daí se conseguiria estabelecer o chamado nexo de causalidade, porque não é crível para mim tantos aumentos de câncer, tantos óbitos de crianças. Ah, mas é porque a internet está. Quer dizer, então, que a internet está matando assim, né? Você tinha tantas crianças que hoje estão morrendo. É só você abrir a internet hoje e verificar os fatos, né? Fulano morreu 10 anos, 15 anos, e as pessoas, como você disse, estão normatizando algo que não pode ser normal. Se 23 pessoas que vieram a óbito pelo metanol está gerando um problema no país, de Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério... Por que 5 mil óbitos não geram esse mesmo problema? É um questionamento que eu faço, que eu acho que quem tem autoridade, aí autoridade em todo sentido, seja autoridade intelectual, seja autoridade moral, e seja autoridade do poder instituído, né, seja o legislativo, o judiciário, o próprio executivo, de pesquisar, sob pena de nós colocarmos a população brasileira daqui a 10, 15 anos num cenário de perdimento. Nós estamos perdendo vida todos os dias. São idosos que a lei natural vai trazer, mas são crianças e adolescentes. E as pessoas não estão se atentando a isso, porque não se faz uma pesquisa séria. Eu vou falar uma coisa para você, que a Jamile já sabe, mas em 2021, quando o Bruno Graff veio a óbito, eu encaminhei essas questões ao Ministério Público Estadual e Federal. Sabe qual foi a resposta dos dois entes? Eles arquivaram um procedimento dizendo que o interesse de apurar era de um e o do outro do outro. Eu vou repetir. Eu falo porque provo. Novembro de 2021 e janeiro de 2022. Nós levamos as informações que em Santa Catarina haviam 10.257 reações adversas, com 315 óbitos. Dados de Eduardo, não. Dados do primeiro boletim epidemiológico da Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado de fevereiro de 2021 a novembro de 2021. Dados oficiais. O que foi feito com isso? Nada, querido. Nada. A partir daí, quantas pessoas tiveram feito? Diversas pessoas. Inclusive, alguns dos clientes que eu tenho no Estado vieram a óbito depois dessa data. Eu não estou aqui culpando ninguém, mas eu estou fazendo uma analogia. Se houvesse uma investigação séria, talvez nós tivéssemos um cenário diferente, ao ponto de haver uma constatação no seguinte sentido: olha, suspenda-se o processo de inoculação porque há problema nisso. Sabe quantas vezes a vacina da Pfizer foi alterada na sua bula? Não faço ideia. Tem ideia? Não. 55 vezes. Eu não conheço nenhum inoculante que tenha sido alterado isso daí. 55 vezes. Antigamente não se falava em miocardite, pericardite. Não falava. Os médicos que estavam no front sabiam, mas não constava na bula. Constou na bula. Aí agora a Anvisa, no atual governo, diz que não é bem assim. Mas o FDA disse que é. Eu vou acreditar em quem? No FDA ou na Anvisa? Eu vou acreditar no FDA, que faz estudo, ou no Ministério da Saúde, que omite dados? Ah, Eduardo, você se arriscando em falar isso. Mas eu falo porque eu tenho os dados. Senão eu não falaria. Se eu tivesse esses dados todos que estou te passando, eu não tivesse como comprovar documentalmente, talvez nem aqui eu estivesse. Doutor, agora Eduardo, tem um ponto político agora. O Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, não age nesse sentido? Eu estou perguntando pelo seguinte motivo. A partir do momento, teve uma ouvinte aqui, me passou o nome, dizendo: Pittori, estão exigindo a comprovação da aplicação do inoculante, senão não matricula criança na escola. Mas pera um pouquinho. Cadê o Jorginho Melo? Cadê o governador do estado de Santa Catarina? Onde estão estes que politicamente podem agir para acabar com esse absurdo? Porque isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Estado de Santa Catarina, provavelmente o mais conservador do Brasil, está tolhindo, tirando a liberdade de pais e mães decidirem sobre o que se faz com os filhos. É isso mesmo? Então, e politicamente, doutor, alguma ação? Vou responder, e não estou aqui tirando qualquer responsabilidade do governador, tá? Mas só para fazer um contexto legal. Nós temos o decreto ali que criou o PNI, e lá diz que, veja só, na década de 70 já, que era necessário a apresentação de carteira vacinal para fins de comprovação para ingressos nas escolas, correto? E recebimento de alguns valores. Isso é o que diz a lei. Aí, obviamente, a legislação passa por modificações e nós chegamos no Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 14º, que diz que a vacinação é compulsória e obrigatória aquelas que estão inclusas no PNI. Isso é legislação. A legislação também, por si, de 76, tem um decreto de cabeça agora, para não sei o número, né?
mas no artigo lá 29 diz que a única excludente é a contraindicação vacinal. Eu estou falando isso para responder a sua pergunta. Enquanto o nosso Parlamento Federal não alterar a regra de obrigação para recomendado, nada disso vai mudar. Ou seja, quando a lei diz que é obrigatório, ela está obrigando. O único salvo, a única exceção seria um laudo de contraindicação. Por isso que eu falei do programa de apoio às vítimas, porque isso tem que ser revisto também na legislação. E o que aconteceu no estado de Santa Catarina? Existe uma legislação de 2019, do período da pandemia da Covid, onde o estado de Santa Catarina, e isso eu levei a debate em algumas audiências públicas no estado, tem uma lei do município que diz o seguinte, tomando por base o inoculante do Covid, que deveria ser obrigatório a comprovação dos inoculantes da Covid específica para fins de matrícula. Essa lei está em vigência. Vou mais. Em 2021, mesmo o Estado, né, criou uma outra lei dizendo o seguinte, as mulheres, né, e lactantes são prioritárias. Olha só que loucura. As bulas dizem que as mulheres que estão grávidas, estão aumentando, não poderiam, inclusive, estar no processo, porque não havia, na época, estudos. Então, em Santa Catarina, nós temos duas legislações que determinam a apresentação da carteira vacinal para fins de matrícula, legislações essas estaduais que são copia e cola no Brasil todo. Você der um Google aí, no Paraná, é a mesma coisa, só mudou o nome de quem propôs. Então, assim, o próprio parlamento, às vezes, não entende o que ele está fazendo, achando que vai resolver, ele está criando um problema. Então, hoje, em Santa Catarina, você tem duas legislações, além da federal, que obrigam a isso. Houve, do meu ponto de vista, um equívoco de entendimento à época dos municípios que criaram por decreto, olha que loucura, uma não obrigatoriedade. Aí um partido de esquerda, e a gente tem que tirar o chapéu para eles, porque eles agem de maneira muito estratégica, ingressaram com uma ação no STF questionando isso. O que fez o STF? Derrubou o decreto estadual, o decreto municipal disse a vacinação é obrigatória. Durma com barulho desse. Ou seja, além de uma imposição legal, nós temos agora uma imposição jurisprudencial do STF. Então esse é o cenário, né? Mas esse cenário só vai poder ser mudado quando houver um entendimento claro dos parlamentares federais do que está acontecendo, Pitelo. E você me perguntar, eles não têm conhecimento? Tem. Só audiências públicas no Senado foram 2, no Congresso Nacional foram 4. Eu participei de 3 dessas aí. Jamile, eu estou aqui ouvindo... E aí? Bom, Jamile, eu estou aqui ouvindo o Eduardo falar e estou aqui tentando entender. Então, politicamente, o Jorginho Melo deveria agir junto à base que tem, né, e lutar para que isso seja revertido dentro do parlamento. Então, politicamente, deve ter algum caminho, não é possível, porque o que a gente está vivendo... Imaginar alguém me obrigar a fazer aquilo que eu não quero com relação à saúde e o futuro do meu filho, isso traria seríssimos problemas para mim. Aliás, certa vez aqui em Bauru começaram a querer colocar essa história, eu coloquei meu CPF no ar. Falei, vai multar pais que não aplicarem. Eu dei meu CPF, pode me multar. Eu não vou dar. Eu não vou dar. Pode me multar. Eu não vou dar. Então, a gente, olha, meu Deus. Jamile, desculpa, nem passei para você a palavra. Não, eu vou aqui representar o povo brasileiro, né, que nos últimos 5 anos parece que está reciclando essa mazela, esse filme de terror que aconteceu no mundo inteiro, e o Brasil, mais uma vez, e agora em Santa Catarina, é o nosso campo de experimento. Então vamos lá, o que é que o doutor Eduardo está trazendo para a gente aqui? Está trazendo que, independente de todos os resultados negativos, avassaladores, que destruíram vidas de milhares de pessoas no Brasil, ninguém está nem aí para nada em Santa Catarina. Vamos continuar forçando as pessoas a serem inoculadas como ratinho de laboratório. Então vamos lá. Qual é a denúncia? Médicos que possuem o seu direito de fazer um diagnóstico sem estar seguindo absolutamente nenhuma cartilha imposta por governos, porque eles estudaram, eles prometeram proteger a vida acima de tudo. Eles podem olhar para um paciente diante dos seus exames médicos e falar, olha só, meu querido, se você tomar um experimento, você com essa tendência a miocardite, você com esse probleminha aqui, com asma, você com alergia a determinados metais que nesse experimento tem,
existe um alto risco de você morrer, né? Temos esse risco de você morrer. Aí o médico vai lá e produz um laudo baseado em exames e fala, olha só, eu recomendo que você não tome, mas você escolhe, porque sempre a escolha é do paciente. Essa é a minha recomendação. O paciente confia naquele médico e com aquele laudo fala, olha só, governo, ditadura, eu não posso tomar esse experimento e aqui está o meu laudo médico. Agora, o governo está indo atrás dos médicos que apenas fizeram o seu trabalho. Olha a loucura, Pitoli, que nós estamos vivendo. Os médicos que estudaram, prometeram proteger a vida e estão dando a opção ao paciente de, comprovadamente, através de um documento, que nem deveria existir, a escolha da pessoa se ela quer tomar ou não. Não importa documento, médico nenhum vai falar para mim, Jamile, querida, o seu nariz é torto porque a sua sinusite é péssima, vamos consertar esse nariz. Eu vou falar, querida, eu amo meu nariz torto. Não vou consertar meu nariz torto, por mais que ele indique. Então, você recebe uma recomendação médica e aí vem o governo, o Estado, a mãe, né, que quer mandar na sua vida porque você é incapaz de cuidar de si próprio e dos seus filhos, dizendo que agora eu quero saber que médico é esse. Então, o que é que eles estão fazendo? Indo nas redes sociais. Deixa eu ver o que esse médico falou há 5 anos atrás, 4 anos atrás, semana passada com um estudo que saiu aqui da Grã-Bretanha, comprovando que esses experimentos jamais deveriam ser disponibilizados para as pessoas. Esse é o resumo. Isso que eu estou falando aqui, né, doutor Eduardo? E aí a minha pergunta é, onde é que está o CRM? Onde é que está o Conselho dos Médicos defendendo quem tem a liberdade de estar fazendo um prognóstico, ou um diagnóstico, sei lá como é que se fala aí no Brasil, mas quem é que está protegendo esses médicos que corajosamente decidiram se manter firmes nas suas escolhas de proteger a vida? Essa é a minha pergunta, doutor Eduardo. Cadê os médicos? Cadê o conselho? Eu tenho... a pergunta eu acho que é muito pertinente, sabe, Jamile, pelo seguinte, tem 2 questões por trás disso. Primeiro, que aquele médico que se sente prejudicado, ele deveria... Esses são os 2 pontos, tá? Ele deveria, de maneira individual, provocar o conselho. Muitos não fazem. Aí é aquela questão vou concordando, chega nesse ponto. Mas eu vou mais além. O Conselho Federal e o Conselho Regional são instituições de grande respeito perante a sociedade. Estou falando como instituição. E, às vezes, relações institucionais têm que ser agendadas. De que ponto? O presidente, estou dando uma sugestão, por favor, tá? O presidente do Tribunal de Justiça, senhores, olha só, a gente tem que ver essa situação de uma maneira, porque o Ministério Público está vendo assim, o Judiciário assim, mas nós estamos vendo dessa maneira. Nós temos autonomia. Não há nenhum desrespeito aí, que é importante deixar isso claro, do ponto de vista da lei, da regulamentação, da resolução que trata a atividade médica. Óbvio, se o profissional médico está fugindo das suas atribuições, cometendo uma infração ética, é uma outra situação. Agora, eu não posso punir o médico por opinião. Eu não posso punir o médico por ter uma opinião divergente. Eu vou mais além. Eu não posso punir o médico que está, vamos colocar assim, entre aspas, perdendo seu tempo estudando aquilo que outros países estão fazendo, que o Brasil não faz, e aí ele traz no seu laudo de contradição essas informações, e aí por desconhecimento do outro médico, do perito, do assistente, ele vai ser punido. Ou seja, ele está sendo punido antecipadamente. E já há um prejuízo na ação. Por quê? Porque quando o Ministério Público, na sua peça inaugural, ou seja, na sua peça inicial, já abre um item dizendo o seguinte, das inconsistências do laudo, quem é, desculpe, com todo respeito, é o promotor de justiça? Qual foi a faculdade dele de medicina que ele pode dizer que o laudo está ruim ou está bom? Ele não é médico. Ele está cometendo um exercício irregular da profissão. Eu estou levantando temas, não estou acusando, tá? A gente tem que ter cuidado sempre, né? Eu estou levantando temas. Qual é a capacidade de um juiz, de um promotor, de um advogado, ou então de um não médico, para dizer que o médico está errado? Nenhuma. E isso, para mim, é exercício irregular da profissão. Só quem pode dizer, em tese, que um médico ou outro está errado é um outro médico, e aí vai ter um conflito. Então, eu não posso antecipar
uma decisão ou formatar uma decisão querendo descredenciar. Então, no meu ponto de vista, os médicos que estão se sentindo afetados com isso deveriam, sim, recorrer ao seu conselho. Na advocacia, nós temos um grupo chamado Prerrogativas, não um grupo, mas dentro da OAB nós temos a Prerrogativa, que, em tese, defende, não o Eduardo, mas defende as prerrogativas dos advogados. Sustentação oral, falar com o juiz, ou seja, a defesa da instituição. O médico também tem o mesmo. Então, no meu ponto de vista, o Conselho deveria aproveitar dessa oportunidade para agendar reuniões institucionais. Olha, senhores, o nosso limite é aqui, e aqui não dá para ultrapassar. Agora eu vou contar um segredo para vocês. Nada é tão ruim que não possa ser piorado, tá? Nós temos hoje, dentro do judiciário, um núcleo chamado Natjus, que às vezes é quem faz a parte de auxílio aos magistrados. Nós não sabemos quem são essas pessoas. Veja só. Não é, porque o parecer às vezes sai sem assinatura. Muitas dessas pessoas fazem consultas nas universidades que já têm um viés de decisão. Então, olha a dificuldade que você tem respondendo. Então, lá atrás, como é que faz a prova? É dificílima você fazer a prova, porque todos os caminhos hoje dificultam para isso. Então, o que eu quero colocar é que as pessoas têm que acordar, né? Principalmente os nossos magistrados, que não podem só estar preocupados com o tema a cada 2 anos, que é o tema eleitoral. Isso é um tema que define a sociedade brasileira nas próximas gerações, senhores. É muito sério. Nós estamos perdendo crianças por, em tese, enfermidades que não se tinha tanto conhecimento. E qual é a razão disso? Eu não sei, mas, mais uma vez eu volto, quem tem autoridade, quem tem o conhecimento, deve fiscalizar isso, porque é algo muito sério. Eduardo, você está correlacionando uma coisa com a outra? Não. Eu estou trazendo alguns números. E aí, quem entende de estatística, quem entende de farmacovigilância, quem é médico, deveria aproveitar esses números e, quem sabe, fazer uma pesquisa. Não sei se as universidades vão abrir espaço para isso, mas, quem sabe, seria um caminho, né? Porque, do contrário, Pitoli, Jamile e as pessoas que nos ouvem, né? Nós amanhã veremos mais óbitos de crianças jogando futebol. Como amigo, eu pego o amigo do Pitoli nesse sentido, de 49 anos, sadio, que seria aquele que iria enterrar os amigos e foi aquele que os amigos enterraram. Então, essa é a realidade do Brasil, que nós não podemos fechar os olhos e nós, de maneira geral, nós estamos normatizando esses fatos, porque de tão corriqueiro que ficou, não é mais surpresa. Exato. Doutor, eu encerro essa conversa registrando na audiência, no chat agora, dona Alene Ferrari Graff, mãe do Bruno Graff, está na audiência, acompanhando a gente e manifestou ali: Bruno Graff é meu filho amado. Na dor dessa mãe, a gente encerra essa conversa com esse alerta e pedindo para que o parlamento se mobilize. Jorginho Melo grite cada vez mais alto e que o Ministério Público do Estado de Santa Catarina desperte para o mal que está fazendo para o futuro das nossas crianças. Eduardo, obrigado por conversar conosco. Jamile, obrigado pela oportunidade de trazê-lo aqui. Valeu, doutor. Eu agradeço muito, mais uma vez, a possibilidade e espero que, de fato, as pessoas que se dispuseram a ouvir isso, né, elas acordem enquanto é tempo. A sociedade brasileira precisa disso. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho seu, Jamile, e também seu, Alexandre, pela coragem. A gente sabe que hoje coragem é um atributo para poucos, né? Infelizmente. E parabéns pelo que vocês fazem. Fiquemos todos com Deus. Amém. Obrigado, doutor Eduardo Bastos Moreira Lima. Jamile, obrigado pela oportunidade, Jamile. Eu que agradeço o espaço, como sempre, meu querido Pitoli, e a toda a audiência. Dona Alene Graff, a senhora é exemplo para todos nós. E a memória do seu filho, ela para sempre vai ser honrada quando as pessoas falam a verdade. E que fique o alerta aí, conversem com os seus médicos, apoiem os poucos que tiveram coragem de defender a sua vida, a sua liberdade, e vamos continuar aqui. A Auriverde tem essa obrigação, né, de falar a verdade, é com muito prazer que eu faço parte desse time. Tá? Um abraço, um ótimo final de semana, e por favor, doutor Eduardo, nos mantenha informados. Deus abençoe o nosso Brasil. Amém. Até semana que vem. Beijão, Jamile. Obrigado, doutor Eduardo, mais uma vez. Seguimos em frente.